Olá, vamos começar agora mais uma aula de banco de dados relacionais. Na continuação da apresentação desse paradigma importante de banco de dados, nós devemos relembrar que nas aulas anteriores a gente viu a parte conceitual de como foi constituída a ideia de se criar um banco de dados baseado em tabela, baseado em relações entre tabelas, aproveitando conceitos da álgebra, conceitos da teoria dos conjuntos lá na matemática. Pois muito bem, na aula seguinte a gente já viu que com o diagrama de entidade de relacionamentos pertencente ao modelo de entidade de relacionamentos, a gente consegue projetar um banco de dados. Porém, para esse projeto ficar bacana, realmente funcionar tranquilo, a gente precisa repensar, a gente precisa organizar os atributos de cada tabela, de cada entidade, né? Então, como a gente já destaca quem é entidade, quem é relacionamento, a gente começa a focar no nosso projeto na parte de: será que esse atributo pertence a essa tabela? Será que não pertence? E para isso nós temos um conjunto de 5 regras que vão nos ajudar a compor o nosso projeto, a realizar o nosso projeto de banco de dados da maneira correta, né? Você vai ter a primeira, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta forma normal, tá? Eu quase parei na terceira porque realmente a grande maioria dos sistemas, a grande maioria das tabelas para na terceira forma normal. A quarta e a quinta é tão considerada assim tão rara que ela nem foi proposta de cara já por CODE. CODE aperfeiçoou uma delas, que ajudou a aperfeiçoar a quinta forma normal, se não estou enganado. Mas foram outros pesquisadores que foram propondo para algumas situações de banco de dados, onde eles encontraram potenciais problemas nas tabelas se parasse na terceira forma. Aí propuseram mais 2 regras, né? E a gente tem que levar em consideração também que essas regras de normalização, além de operacionalizar o banco, elas também visavam a usar da melhor forma possível o espaço em disco que tinha naquele tempo, né? Nos anos 70, 80. Você deve imaginar que nesse tempo aí, um disco rígido de 5 GB era considerado padrão. Um de 10 ou 15 era um latifúndio, né? E hoje em dia a gente sabe que uma pequena conversa que a gente tem aqui em vídeo já ocupa 20 megabytes de memória, né? Eu falei gigabytes agora há pouco, mas é o hábito de falar gigabyte atualmente. Naquele tempo era megabyte o tamanho do disco rígido. Então um disco de 5 megabytes é algo que você manda hoje no WhatsApp, um vídeo de 20 megabytes e acha que é normal. Se a pessoa não recebe do outro lado, vixe, aquele cara é liso, não pode receber 20 meguinha de WhatsApp, de vídeo. Então, é o tipo da coisa, numa simples videochamada, antes de você ver direito a cara do seu familiar lá do outro lado, a cara do seu interlocutor, você já gastou 10 megabytes de transmissão de dados, de tráfego de dados. Então, 5, 10 megabytes nos anos 70, 80 era o espaço total de um disco imenso que ocupava uma sala e tanto. Então, as pessoas pensavam numa maneira de projetar um banco de dados da melhor maneira possível, né? Já a gente vai até ver que tem uma dessas formas normais, que ela hoje em dia meio que perdeu o sentido, porque existe um teorema que diz que a gente pode pular essa forma normal. Já adianto logo, é a quarta, né? Então, se a gente puder, se a gente tiver que aplicar a quarta ou a quinta, que a regra diz isso, né? Hoje em dia a gente vai um pouco mais além e diz logo o seguinte: aplique logo a quinta. Ignore a existência da quarta. Isso já facilita muito a nossa vida. A quarta existe porque ela faz parte de muito projeto, tem muito de banco de dados ainda ativo, ainda vivo aí nas empresas, que você vai encontrar que foi normalizado até a quarta. Então, encontrando a quarta, você precisa compreender que aquilo ali está correto e que foi a visão que o projetista teve daquele banco de dados na época. Mas hoje em dia, que o espaço já se tornou bem corriqueiro, né? Qualquer HD hoje em dia tem 1 tera de espaço, qualquer servidor vai ter mais do que isso de espaço em disco. Então, é tranquilo, é super de boa você trabalhar sempre com a quinta forma normal. Mas vamos ver cada uma delas. Calma, que a gente vai ver um passo de cada vez para poder a nossa caminhada ser feita com sucesso. Então, começamos nossas regras de normalização com a teoria das dependências. Ela foi proposta pelo próprio CODE quando propôs a teoria de armazenamento do banco de dados, né? Ele já propôs o armazenamento, a teoria matemática por trás e ainda disse assim: vamos organizar os dados para poder funcionar, senão não funciona.
Então ele propôs as primeiras formas normais, né? O próprio projetista do nosso modelo de banco de dados relacional. Então o banco de dados relacional é bem projetado quando ele é um banco de dados normalizado. Cuidado, não diga normatizado. Normatizado é aquilo que segue uma lei, tá certo? É coisa lá da área de direito, da área de humanas em geral, né? Contabilidade e tal. Então o pessoal ali tem uma lei a cumprir, nós também temos, né? Nós também somos cidadãos de bem, a gente também cumpre a lei. Então quem cumpre uma lei, cumpre uma norma, tá certo? De certa forma isso aqui também é uma norma de banco de dados, mas não é falado normatização, e sim normalização, né? É como se a gente estivesse deixando as coisas mais normais, né? Então esse tópico está baseado na teoria das dependências, mostrada por Code, pelo próprio Code, em 1970, quando propôs as 3 primeiras formas normais. Sendo que você vai levar em conta também estudos adicionais que levaram à criação da 4ª e da 5ª forma normal. E alguns teoremas envolvidos, os quais a gente vai apresentar sem provar. Porque também é possível provar, né? Se envolve matemática, se envolve computação, você sabe que a prova matemática, a prova algébrica, sempre é possível, né? Mas no caso aqui a gente vai se abster de provar porque não vai trazer, digamos assim, grande vantagem para o cumprimento da nossa disciplina, né? A gente vai perder um belo tempo e não vai nos levar a aprender melhor as formas normais, não. O que vai aprender melhor as formas normais é a nossa vivência de sentir a necessidade de uma solução de banco de dados, precisar parar na 3ª forma normal ou saber que aquela solução precisa passar da 3ª forma normal, né? E é bem facinho de ver isso, você vai descobrir já na sequência das nossas aulas. Se não no final dessa aula de hoje, no início da próxima aula, a gente já vai descobrir essa história de quando é que eu aplico a 4ª e a 5ª, ou quando não aplico a 4ª ou a 5ª. Então vamos ter alguns exemplos para ilustrar a importância desses conceitos e vamos estudar forma por forma. Sendo que a primeira forma normal, a 1FN, também simplificada dessa maneira na literatura, ela diz que uma relação se encontra na primeira forma normal se todos os domínios de atributo possuem apenas valores atômicos, ou seja, valores simples e indivisíveis. Professor, mas quando eu digo assim que um campo é inteiro, quando eu digo que um campo é string, ele já por si só é atômico. Eu concordo. Ele por si só já é atômico. Mas se por acaso você olhar assim para uma matrícula esquisita, tipo umas que usam em determinados locais, antigamente na nossa própria universidade mesmo, por exemplo, 93N1189 dígito 7. Tinha o N, que era a letra, e tinha o dígito, que também era a letra. Então alguém, em vez de ver essa matrícula como uma string, poderia ver, não, é uma parte numérica que é fundida com uma parte alfanumérica. Algumas pessoas complicam a vida, né? Então essas pessoas poderiam ver que essa matrícula poderia ser quebrada em vários subcampos, então não era atômica. Mas simplesmente alguém podia chegar e dizer, beleza, é uma matrícula string, né? Como realmente era implementada mesmo, né? Então, quando a gente vê que alguns campos podem ser considerados ainda divisíveis em subcampos, aí nesse caso a gente tem que aplicar a primeira forma normal. Isso aí geralmente é útil quando você tem, por exemplo, uma ficha de papel mesmo, uma notinha daquelas de bloco, né? Eu não sei se aqui alguém ainda já chegou a comprar alguma coisa numa loja que o pessoal pega um bloquinho com a caneta e preenche ali a notinha de controle interno. Ou até mesmo, às vezes, isso muito raramente, eu acho que nem ocorre mais no comércio, né? Porque já tem toda uma legislação em cima disso. Já existe hoje a possibilidade de emitir nota até pela internet, nota fiscal eletrônica do comerciante, né? Então, eu acho que hoje em dia já está completamente abandonada essa história também de você chegar até o caixa e o cara dizer, não, pera bem aí que eu abro aqui a gaveta, passo o troco e agora eu pego aqui um bloquinho com carbono no meio de uma folha entre outra, anoto aqui a tua nota fiscal, destaco, essa notinha aqui é tua, essa aqui é a minha. Aí ele bota dentro da gaveta ali, ou então mantém no bloquinho ali a segunda via da nota, passa só a página para a página seguinte. Então essa é uma maneira bem antiga de se trabalhar ainda sem o uso do computador no comércio brasileiro. Foi assim num passado recente. Eu acho que 10 anos atrás ainda tinha alguma loja, talvez até aqui em Teresina ainda mesmo, operando dessa maneira. Hoje em dia eu acho que não é mais permitido não. Então, você vai ver que nesse caso aí, se você tiver que partir de uma notinha dessas para poder, em qualquer coisa que seja, né? Um controle de restaurante, um controle de lanchonete, um controle de comércio,
Quer dizer, uma notinha qualquer dessa de controle, que ainda se usa muito, né? Porque nem todo mundo tem um computadorzinho na mão, nem todo mundo tem uma versão para celular do aplicativo da empresa. Então, hoje em dia ainda se usa muito notinhas, para bloquinho de nota, para poder anotar alguma coisa, né? Em alguma empresa em algum momento. Então, você vai ver que naqueles bloquinhos ali tem umas tabelinhas lá que o pessoal sai preenchendo, que você às vezes vê que um campo da tabela, por exemplo, pedido, tem lá quantidade e unidade. Porque eu posso pedir tanto uma dúzia de ovos ou uma cartela de ovos. Aí tem a cartela de 20 ovos e tem a cartela de 30 ovos, né? Aí cada uma tem seu preço. E cada uma tem a sua quantidade, né? Uma dúzia obviamente, vem 12 ovos. A cartela de 30 vem 30 ovos, a cartela de 20 vem 20 ovos e por aí vai. Aí tem embalagens com quantidades diferentes. Tem uma embalagem que vem 10 ovos, que eu já vi no supermercado. Tem embalagem que vem 6, a famosa meia dúzia, né? E por aí vai. Então, às vezes num bloquinho daquele de anotação tem um campinho lá que é quantidade e unidade. Que aí o cara bota uma caixa, ou uma unidade, ou uma dúzia, né? Ele bota ali naquele preenchimento ali. E de repente, quando você vai normalizar, você não pode dizer que a quantidade vai envolver duas coisas simultaneamente. Você vai ter, são dois campos separados pela primeira forma normal. É isso que vai acontecer. Então, você vai botar lá o campo quantidade e o campo unidade, se for o caso, né? Aí, no caso, o cara vai ter no sistema, por exemplo, a quantidade, um campo aberto para ele digitar lá 1, 2, 10, 20, 30. E ao lado um campinho daquele do tipo pop-up, que ele vai clicar e escolher unidade, dúzia, caixa, a unidade que for vendida lá, aquele produto, lá no contexto da empresa, né? Litro, galão, o que for, né? Litro, galão, bombona, né? Eu acho feio esse nome, mas primeira vez que eu ouvi, eu lembro que eu estava dando suporte num sistema meu, numa empresa, assim que eu me formei. Aí o pessoal lá trabalhava com limpeza industrial e venda de produtos de limpeza para hotéis, restaurantes, enfim, né, para outras empresas. Aí o cara lá reclamou comigo, Ferri, não sei o que aí no sistema, tu tem que cadastrar aí a nossa venda, nosso pedido, sistema de venda aí do cliente, não sei o que. Vamos testar bem aí, bota aí uma bombona de sabonete líquido. Aí eu fiquei assim, uma bombona, que diabo é uma bombona, que nome feio danado, meu Deus. Aí foi que ele me mostrou, eu disse assim, seu fulano, não me leve a mal não, mas eu não sei o que é uma bombona não. Aí é só curiosidade meu, eu sei que eu posso botar aqui, até que você está vendendo um carro inteiro desse sabonete líquido. Mas eu tô curioso para saber o que é uma bombona. Aí ele mostrou lá o que era a embalagem lá que ele estava chamando de bombona, né? E depois eu descobri que esse é o nome da embalagem mesmo, né? Então por aí vai. Tem a grande, a pequena, 5 litros, 10 litros, sei lá, tem até a quantidade lá. Se tem uma quantidade fixa para esse nome eu não sei, mas eu sei que eu já vi tanto a de 5 litros como a de 10, a de 15, por aí vai. Então, a primeira forma normal é isso, é você deixar cada campo separadinho com o seu tipo bem definido e a sua finalidade também bem definida. Por enquanto, eu não estou preocupado ainda se esse campo se enquadra ou não nessa tabela. Por exemplo, se eu pegar uma fichinha daquela de pedido que a galera usa no bloquinho de controle manual, você vai extrair dali, normalmente, pela experiência que eu tenho de projetista de banco, 3, 4 tabelas de boa. Você tira uma fichinha daquela. Então, a princípio, a gente na primeira forma normal só faz esmiuçar os campos, né? Você separa um campo do outro, um campo do outro, um campo do outro ali. Beleza. Anotou ali no papel os campos que tem naquela fichinha que você vai informatizar. Depois é que você vai analisar. Ah, rapaz, produto vem lá da tabela de produto. E ele já tem lá o preço fixado para venda em dúzia, para venda em cartela, no caso do ovo, né? Cartela 20, cartela 30 e por aí vai, né? Unidade, se for o caso. Então, você já, como é que se diz? Você já vê que isso aí tá, esses dados dessa parte do pedido estão na tabela de produto, juntamente com o preço unitário naquela quantidade que é vendida, né? O preço unitário que é feito. Aí já o preço total neste pedido não fica nessa tabela. Ele já vai ficar numa outra tabela. Aí você vai começar a enxergar a separação por tabela de acordo com a dependência da chave. Tá ok? E aí que entra a ideia da segunda forma normal. Né? Uma relação se encontra na segunda forma normal quando estiver na primeira. Você já tem os campos tudo fatiadinho lá, tudo separado, né?
E todos os atributos que não participam da chave dependem da chave. Então você olha, quem é a chave dessa tabela? Seria o código do produto, né? E quem é que depende do código do produto diretamente? A descrição, é ovo por dúzia, ovo por unidade, ovo por cartela 20, ovo por cartela 30, ou simplesmente o ovo, né? Que aí você vai ter ali a quantidade, ovo, quantidade, uma dúzia, aí preço. Ovo, quantidade, uma cartela com 20, preço. Ovo, quantidade, uma cartela com 30, preço, né? Aí, para cada caso que você for preencher o pedido, você vai escolher lá o devido ovo que você está vendendo, né? O devido código de barras, digamos assim. Que no caso, o código mesmo do produto, ele já está bem padronizado mundialmente para ser usado como código de barras. Facilita, você pega aquele scannerzinho ali no caixa, já registra na venda. Você quer saber o preço em tempo real, você passa naquela maquininha de consulta, já aparece na telinha dela ali o preço para o cliente ver, né? Qualquer coisa que tenha sobre aquele produto, passa o código de barra no scanner e ele vai lá investigar o que é que acontece com aquele produto naquele sistema, né? Então, o código de barra todo mundo conhece, aquela barrinha zebradinha, né? Preta do fundo branco, geralmente. Às vezes tentam inovar em algum produto, aí botando ela colorida, mas os scanners não são calibrados para a leitura colorida. Às vezes tentam fazer o desenho da logomarca da empresa no próprio código de barras, isso aí costuma ser uma tragédia. Costumam fazer também, às vezes, uma etiqueta brilhosa de código de barras, que também dá problema, mas isso aí não é da nossa alçada, né? É mais da parte do pessoal de design que mexe aí com esses produtos, que às vezes quer inovar no que não deve, né? A barrinha tradicional pretinha no fundo branco é a que está na norma da leitura do código de barras. Existe a norma europeia, que normalmente é adotada aqui no Brasil. Existe a norma norte-americana, que também é bem popular, né? Tem até aquela história que a origem do produto também vai indicar certos valores do código de barras, isso é verdade. O produto da indústria brasileira costuma começar com 7, 8, 9, se não estou enganado, o código de barras. Mas isso aí não é para todo produto também não. Tem determinados segmentos de indústria que usam outra numeração de código de barras. Tem até segmento da indústria que não usa a padronização de código de barras europeu, né? Que é a mais comum de ser usada no comércio do Brasil, né? Mas em alguns outros setores podem não usar o código de barras europeu, né? E por aí vai, tem alguns padrões. Quem for um dia trabalhar com a geração disso, se preocupe com isso. Eu desenvolvi sistema por muito pouco tempo, talvez 1 ano ou 2, depois de formado. E até mesmo quando eu estava quase formado. Mas me deparei com apenas uma vez uma necessidade de alguém que teve uma ideia de gerar código de barra para alguma coisa e acabou não indo adiante, porque naquele tempo a impressora matricial ainda era muito popular. A impressora matricial e código de barras não se entendem muito bem, né? O próprio banco mesmo, se você contratar o serviço de boleto com um banco, ele vai te indicar hoje em dia gerar teu boleto em PDF para imprimir de preferência numa impressora laser, né? Que a própria Jade Tinta, ela tem a tinta brilhosa e o brilho afeta a leitura do código de barra, seja numa máquina de banco, seja numa máquina de supermercado, onde for, um scanner qualquer, né? O brilho vai influenciar negativamente. O brilho da Jade Tintas, que é característico dela, geralmente não é muito favorável para o uso de código de barras, não. Mas se você ainda conseguir negociar com algum banco que usa impressora matricial por uma questão de redução de custos, o banco vai te fazer adquirir o formulário próprio que ele tem de código de barras, onde o código de barra já vem impresso na gráfica, junto com a logo do banco, e o teu sistema vai preencher só os valores que tem ali vazios naquele formulário padrão FEBRABAN de banco de código de barras. Foi isso que aconteceu com o sistema que eu estava desenvolvendo nesse tempo de recém-formado. Impressora matricial ainda era muito popular na época, né? Eu tive que parar a minha tentativa de fazer código de barra na mão, porque o próprio cliente lá me despachou dessa finalidade, né? Disse assim, não, Ferri, tu vai fazer agora preenchendo essa, digamos assim, essa ficha padrão que o banco me deu. O banco forneceu aqui uma caixa de formulário contínuo, que é o nome daquele papel usado em impressora matricial, né? Todo furadinho do lado. Que já vem para cada boletozinho, vem o código de barra já impresso. Então eu vou preencher só os campos, eu quero que o teu sistema acerte a impressão dentro desses campos. É outra dor de cabeça, cara. Se você tiver que fazer isso um dia, é uma diversão danada para a gente poder acertar. Mas é divertido, mas acaba dando certo. Ficou bonitinho lá, modéstia à parte. E eu sei que hoje em dia esse sistema, hoje para essa finalidade de código de barra, já não atua mais. Porque eu acho que o Banco do Brasil já não fornece mais esse formulário com o código de barra pré-impresso, não.
Ele diz assim, compra a impressora laser e se vire. É simplesmente isso. Ou então envie para o e-mail do seu cliente o PDF, e o cliente que se vire, né? Aí o que é que o cliente faz muitas vezes? Ou ele digita o código de barra, porque a maioria das pessoas tem já de tinta em casa, quando tem, né? Ou então ele copia e cola. Ele abre o PDF no computador, copia aquela numeração que tem no cabeçalho ali, cola no aplicativo do banco e vai ser feliz, né? Mas o fato é que, pela segunda forma normal, você vai pegar aquele monte de campinho que você fragmentou lá na primeira e vai dizer, essa galera bem aqui vai para o produto. Essa galera aqui identifica o cliente. Essa galera aqui identifica este pedido aqui com as quantidades próprias dele, com os valores próprios dessas quantidades. Inclusive o desconto que o gerente deu para poder tirar onda de amigo do cliente. Então por aí vai, você vai distribuir de acordo com a segunda forma normal, e é nesta segunda forma normal também que você descobre a necessidade muitas vezes de chave composta. A gente viu esse conceito em aulas passadas, né? Essa tabela aqui só dá certo aqui se eu puxar aqui dois valores como chave, para poder fazer sentido, né? Então no caso aí, por exemplo, a tabela de itens do pedido. Ela é muito comum quando você tem uma fichinha dessa de pedido para poder informatizar, né? Você vai ter que puxar o código do pedido e o código do produto ao mesmo tempo. Aí você especifica a quantidade neste pedido que esse código vai ter de produto, para o sistema poder calcular o valor parcial deste produto no contexto desse pedido, porque ele vai multiplicar essa quantidade pelo valor que está lá na tabela de produtos, né? O valor do preço dessa quantidade, da unidade dessa quantidade. Então, na segunda forma normal, você vê isso aí também, a necessidade de uma chave composta. E muito cuidado, pessoal, muito cuidado. Chave composta, todo mundo tem que depender da chave toda. Então, se você tiver, por exemplo, no item do pedido, código do pedido, código do produto, quantidade. A quantidade nesse contexto aqui depende dos dois? Depende. Preço nesse pedido. Quer dizer, o preço já multiplicado, o preço unitário lá pela quantidade que eu estou pedindo aqui. Faz parte desse contexto? Sim. Preço unitário. Não, esse preço unitário, ele, na impressão lá da notinha do cliente, ele vai ser resgatado lá da tabela de produto. Ele não deve ser inserido nessa tabela de pedido aqui. A menos que seja possível você editar, isso aí acho que a lei nem permite. Você editar o preço unitário para aquele cliente ali, ele vai ter, olha cara, é R$12, mas eu vou te fazer por R$11,99. Né? Você vai economizar 1 centavo nesse produto aqui comigo, lábia de vendedor, né? E você às vezes está pagando R$12,01 ali e nem sabe. Na verdade, no lugar do R$1,99. Então tem sempre as espertezas da galera, né? Então, você vai investigar se todo mundo depende da chave como um todo, tá certo? Isso na aplicação da segunda forma normal. E finalmente o COD, no começo, ele pensou na terceira forma normal. Mas ainda falando da segunda, a gente botou aqui algumas observações, né? Deve-se verificar se todos os atributos são dependentes da chave primária e retirar da relação aqueles que não dependam. Você investiga qual é a relação que se enquadra aquele atributozinho que ficou solto aqui. Solto é que ele não pode ficar. Dessa maneira, segundo a forma normal, evita inconsistência devido a duplicidades. Quer dizer, o mesmo produto, no mesmo pedido, ele não vai ser registrado duas vezes. Ou você altera a quantidade, caso o cliente diga assim, não quero mais uma cartela de ovo não, agora eu quero duas. Altera aquela quantidade. Ou então, você não repete aquilo ali, que ele não pode repetir naquele item de pedido. A não ser que seja aquela casa de gôndola de supermercado, que ali é um caso à parte, né? Ali tanto faz se a operadora vê que você pegou duas cartelas de ovos e passa uma e multiplica por 2, ou então se ela passa uma cartela e outra cartela e o sistema registra como sendo um produto, outro produto. Porque lá é um outro contexto, é permitido repetir aquela história toda, para ganhar tempo, né? Se é feito isso para ganhar tempo e a gente ainda perde tempo em fila de supermercado, aí você imagina o que seria se fosse obrigatório sair multiplicando para evitar a repetição naquela notinha que você tem, né? Se bem que a multiplicação é muito mais prática, que fica mais fácil você conferir a sua nota de sua compra. Então, pelo começo dessa teoria, foi proposta também até a terceira forma normal, que diz que uma relação estará na terceira forma normal quando estiver na segunda. Para estar na segunda, consequentemente, vai estar na primeira, né? E todos os atributos que não participam da chave primária são dependentes dela sem transitividade. Porque eu posso ter um caso assim.
Eu tenho aqui o código de alguma coisa na minha tabela, o código que identifica todo mundo. Aí eu tenho o campo 2, o campo 3, o campo 4, o campo 5. Aí lá no campo 6, ele depende somente do campo 3 para existir. Ele não depende do campo chave. Aí, ô meu filho, pois, vá passear, vá. Exemplo, você está ali num curso matriculado. Está lá a sua matrícula, o seu nome, seu endereço e seu código de curso. Ah, eu fiz a opção de fazer o curso número 20, número 22, né, que seja. Aí a descrição do curso está lá do lado, nessa tabela que matriculou você como aluno. Está lá, o curso 22 significa engenharia de computação, vamos supor. Aí beleza, mas no que é que a engenharia de computação depende especificamente de você estar fazendo esse curso ou não? Nada. Se você sair, se você entrar, se você morrer, se formar, ele vai continuar existindo, né? Espera-se, né? O curso. Então, este curso não vai depender da sua matrícula para existir. Então, o lugar dele é lá na tabela de cursos, que apenas exportou a chave como chave estrangeira para a sua matrícula. Então, inclusive, se mudar o nome do curso, muda lá na tabela de curso. Não vai mudar na matrícula de cada aluno que está matriculado, não. Vai permanecer o mesmo código, porém com outra descrição. Tá certo? Então, desse jeito, os campos são organizados na tabela sem dependência transitiva, sem transitividade, tá certo? Inclusive, essa é uma das restrições de integridade que a gente falou que é própria do modelo relacional. A restrição de integridade da terceira, da quarta e da quinta forma normal. Cada uma tem a sua. Sendo que a primeira é a dependência transitiva. Então, a dependência transitiva ela é resolvida com a aplicação da terceira forma normal. Quando você tira esses campos da tabela que depende transitivamente da chave primária. Então, na tabela de aluno, não faz sentido você manter o nome do curso, a carga horária do curso, porque isso aí vai depender do código do curso que ele está fazendo. Consequentemente, são atributos naturais da tabela de cursos e não da tabela de alunos, tá certo? Então, você vai tirar essa transitividade, você vai resolver esse problema de restrição de integridade imposta pelo modelo, que é uma restrição muito legal, por sinal, né? Que evita problemas. Já pensou se para cada aluno fosse necessário cadastrar o nome do curso Ciência da Computação? Ia ter aquele funcionário preguiçoso que ia tentar abreviar a ciência da computação. Ia ter aquele funcionário que ia botar ciências da computação. Ia ter aquele funcionário que ia botar C da computação, C-Comp, e por aí vai, né? Então, ia ter cadastro de todo jeito. Quando a gente fosse listar os formandos do curso Ciência da Computação, não ia ter nem 10% da turma lá para ser listado. Porque a gente ia pedir determinado curso que ia ser buscado aluno por aluno, para descobrir quem era formando, e aquele curso ali, quem tivesse o C da computação, o Ciências da Computação, não ia ser listado, porque ia ser outro curso. Então, como ele tem apenas o código estrangeiro vindo do código primário da tabela de cursos, é listado de boa todo mundo que faz o curso, para poder fazer uma votação, por exemplo, todo mundo que seja formando do curso, procurado lá com mais facilidade. E mesmo assim, volta e meia tem alguém que reclama dizendo assim, porque eu paguei tal coisa e não consta no sistema, porque eu fiz tal solicitação que foi atendida, mas a minha solicitação atendida não consta no sistema, e por aí vai, né? Então, cada caso vai ter uma exceção, vai ter uma coisa a ser resolvida. Por isso que existem pessoas trabalhando para atender você. Em todo lugar, né? Detran, universidade, qualquer lugar, né? Vai ter alguém para resolver alguma requisição, alguma pendência sua, tá certo? Então, assim, a gente deve verificar se existe um atributo que não depende diretamente da chave, retirá-lo para uma nova relação, ou então para participar de uma relação até que já existe, né? Que conterá esse grupo de atributos, né? Defina como chave os atributos dos quais o grupo inteiro possa depender diretamente, porque inclusive a chave estrangeira, ela vai depender da chave primária, né? A chave estrangeira que tem ali o código do curso de computação, no seu cadastro, ela depende de você ter passado no Enem para computação, né? Mas a descrição, a carga horária e outros dados do curso não vão depender de você, vão depender só do curso mesmo. Então, o lugar deles é lá na tabela de curso, e não na sua tabela. Tá certo? Então, essa seria a terceira forma normal. Então, você imagina um curso, né? E como eu estava falando para vocês, inclusive coincidiu o mesmo exemplo, estava com o slide no meu inconsciente. Acabei chamando o exemplo do curso na explicação do slide passado, né?
Então, nós temos uma solução para esse exemplo do curso com os alunos matriculados, né? Então, em primeiro lugar, a empresa estudada nunca aparece no diagrama. Ah, eu estou desenvolvendo essa aplicação aqui para uma escola de informática. Aí tem gente que já imagina assim, então a primeira entidade é a escola de informática. Não. Você não vai ter uma tabela para cadastrar que o CIGA está sendo usado na UFPI. Que sentido isso faz? Pode até ter uma tabelinha auxiliar lá de parametrização, de personalização do sistema. Porque como ele é um sistema que foi criado, se não me engano, no Rio Grande do Norte, para todas as federais usarem no controle acadêmico e tal, porque acabou que todas passaram a usar, né? São raríssimas as federais que não usam esse sistema SIGA. Então, nem sei se tem alguma federal que não use. Mas o fato é que, por exemplo, o FPI personaliza lá, o UFC no Ceará, o FBA na Bahia. Então, cada uma chega e coloca lá a sua sigla, o significado daquela sigla, para poder sair nos relatórios, nos cabeçalhos, né? Além de, acredito eu, inserir a própria logomarcazinha, que é o brasão da universidade. Cada uma tem o seu, né? Então, a nossa tem, inclusive, logomarca e brasão, né? Que por muitos anos nós usamos só logomarca. E eu me lembro que há poucos anos atrás, se não me engano, não faz 10 anos, que foi desenvolvido o brasão da nossa universidade. Então, o fato é que esse tipo de personalização pode até existir numa tabelinha de personalização do sistema, mas ela não é o banco de dados que controla a nossa vida acadêmica. Ela é uma tabelinha de, digamos assim, de perfumaria do sistema, né? A personalização lá para o cliente. Então, fazer o diagrama de entidade de relacionamento é fundamental, excluindo a empresa que está usando, claro, né? Deixamos como exercício para a turma, fazer o DR desse caso aí do aluno fazendo o curso. Mas seria mais ou menos assim, né? A princípio, a nossa primeira forma normal. A matrícula do aluno claramente é a chave primária, pois é gerada pelo sistema e é única para cada aluno. Então, temos aqui a matrícula identificada como primária, né? A estrelinha lá do asterisco. Nome, endereço, telefone, opção do curso que ele passou, a turma e o turno desse curso. Veja que já temos aí problemas à vista, né? Então, a gente já saca bem aqui que a opção de curso seria a chave de outra tabela, né? Seria um relacionamento com a tabela dos cursos ofertados, né? A opção que o cara fez, então, é o curso 2, 3, 6, 20. Turma. É a turma, sei lá, a gente pode chamar a turma T01, turma A, turma B, do turno manhã, do turno tarde, e por aí vai, né? Então, a princípio, a gente vê que a matrícula do aluno determina o nome, o endereço, o telefone do cara. E pode até determinar a opção de curso dele. Agora, em que turno essa turma acontece, né? Não tem nada a ver. E até mesmo que nome essa turma tem, né? Não tem nada a ver com o cara ter matrícula ou não ter matrícula, né? Porque se o cara não tiver matrícula, vai ter a turma do mesmo jeito, né? Então, o que é que acontece? Aqui está na primeira forma normal? Tá. Ninguém aqui pode ser quebrado. A menos que você esteja estudando por aquele autor lá que diz que endereço tem que ser quebrado em seus componentes menores, como tipo de logradouro, descrição, número e complemento, né? Que tem muito autor que defende isso. Mas tem muito autor que diz, não, assim como o nome da pessoa é uma string, que podia ser quebrado em nome e prenome, em prenome, nome e sobrenome, mas nem todo mundo segue esse padrão. Tem um cara chamado José da Silva, ponto. O nome dele é José da Silva. Então, ele não tem prenome, ele não tem nome, tá certo? Que essa daí é uma coisa que vem da cultura da França. Então, lá na França tem essa controvérsia no nome, né? Porque lá é praticamente uma norma que as pessoas tenham nomes compostos. Marie-Claude, né? Jean-Louis, Jean-Pierre, né? Então, você vê que as pessoas lá têm prenome, nome e sobrenome, tá certo? É uma nomenclatura, digamos assim, é uma padronização francesa, tá certo? Da cultura deles. Nós aqui não, a gente encara o nome como um nome, né? É coisa normal. Até quando tem nome e sobrenome no cadastro, a gente acha estranho, né? Separar o sobrenome do nome da gente. Como é padrão, por exemplo, em países de língua saxônica, né? Países de alemão, de inglês. É o senhor Moreira. No meu caso, né? Que é meu último sobrenome, eu sou o senhor Moreira. Aí Flávio. Né? Ferri de Oliveira seria meu sobrenome intermediário, não sei o quê. Até para eles é estranho esse negócio de sobrenome intermediário. Né? Então, e por aí vai. Mas para nós a gente trata o nome como uma string. Então, assim como chega um autor e diz assim, mas o endereço é tipo de logrador, que pode ser rua, avenida, travessa, quadra, sei lá o que, né? Praça, o nome, Pedro II, Pedro I, Getúlio Vargas e por aí vai, né?
O número, que é o número da casa, 10, 20, 30, 50, 52, alguma coisa assim, e o CEP, e o bairro, isso aí tudo são subdivisões do endereço. Aí chega outro e diz, não, isso aí tudo é uma string. Então eu posso encarar que o endereço completo do cara, com bairro, com tudo enquanto é uma string. Para efeito de praticidade, quando o teu sistema interage com o do correio, a gente costuma separar pelo menos o CEP, né? Que é o CEP separado, aí o próprio correio separa o bairro, porque ele às vezes organiza o CEP por bairro, por condomínio, alguma coisa assim, né? Então, quando você vai interagir com o correio, você tem que ter o cuidado de botar o endereço no padrão que o correio usa lá. Então, você preenche o CEP, o correio dá uma buscada naquele CEP lá nas tabelas dele e te retorna o nome da rua, o bairro daquela rua, a cidade e o estado. Isso aí são campos separados no cadastro lá do correio. Mas se você quer fazer um sistema seu que não dependa do correio, que o endereço seja, digamos assim, um dado irrelevante até, você declara uma string grandona lá e bota tudo dentro. É possível também, tá certo? Mas é comum separar, porque em algum momento tu vai querer interagir com o correio para tornar mais prático o preenchimento do cliente, né? Aí tem o telefone de contato com esse aluno aqui que está cadastrado aqui no curso, a opção de curso, a turma e o turno. Mas para efeito de simplificação, a gente reduziu a quantidade de campos para essa quantidade aí, e a gente já enxerga que tem forma normal para aplicar aí além da primeira. A primeira tá ok, tá todo mundo indivisível, considerando endereço uma string, né? A segunda, todo mundo depende da chave, mais ou menos, porque eu estou enxergando aqui que turma e turno não depende. E quem é que me garante isso? A terceira. A terceira forma normal me diz com certeza que turma e turno tem a ver com a opção de curso. E não com a matrícula do menino lá, da pessoa que está matriculado, tá certo? Então, para aplicar as formas normais, a gente tem que separar, né? A tabela atende a primeira forma, como eu falei para vocês. E a gente vê que turma e turno depende da opção de curso, conforme está aqui, né? Que a opção de curso pode até estar ligada à matrícula do cara. Mas turma e turno depende da opção de curso, apenas, né? A gente não chega até a matrícula do cara nessa dependência existencial, nessa dependência funcional, tá certo? Então a gente vai quebrar todo o nosso curso, toda a nossa normalização dessa maneira aqui. Que o meu aluno vai ter matrícula, nome, endereço e telefone, que é atributo próprio dele mesmo, e o código da turma que ele está matriculado. Ainda enxergamos dessa maneira a solução. E o código dessa turma ele é uma chave estrangeira. Beleza? Aí a turma, por sua vez, ela vai ter o código de turma, que é a chave primária principal dela, que vai se tornar composta porque essa turma vai ser ofertada para um curso, em um determinado turno. E o curso vai ter lá o seu código e a sua descrição. Então, por exemplo, eu imaginei o seguinte nessa solução. Porque cada caso é um caso, pessoal. Eu podia ter turmas únicas para cada curso. Aí eu teria apenas 2 tabelas nessa solução. Mas no caso aqui a gente imaginou que um determinado curso, como por exemplo o curso técnico de programador de computador, ele vai ter a turma da tarde, a turma da manhã e a turma da noite. Beleza, 3 turmas. Então eu preciso de 3 tabelas. Porque nesse cenário, o curso, por exemplo, o curso 15, que é o programador de computador, ele vai ser ofertado no turno manhã, aí será cadastrado nessa outra tabela aqui, que o código da turma 102, ele é do curso programador, turno manhã. Aí esse aluno aqui se matricula na turma 102. A turma 103 é do mesmo curso, porém no turno da tarde. E assim por diante. Então, como a gente imaginou que o nosso curso teria várias turmas, em vários turnos diferentes, a gente não pôde unificar a tabela de turma e curso. Então, a gente separa à medida que o caso exigir, né? Então, é por isso que a gente analisa o sistema, a gente analisa para poder dar a melhor solução para aquele caso, certo? Então, 95%, pessoal, dos bancos de dados ficam normalizados nessas 3 primeiras formas normais. Porque é muito incomum você encontrar uma tabela que tenha mais do que 2 atributos na chave, né? E você vê que essa bank de turma, ela ficou com 2 atributos, uma chavezinha composta. Porque o indicativo principal para a gente investigar a 4ª ou a 5ª forma normal é a existência de 3 atributos na chave. Professor, pode ter mais? Nunca vi. Estou formado há 20 e poucos anos, nunca vi mais do que 3 atributos na chave primária. Pode ser que tenha? Não sei.
um sistema muito diferente do usual, né, para poder chegar a 3. Os sistemas que chegam a 3 atributos já são pouco usuais, a gente já queima o miolo aqui para poder puxar um exemplo para vocês. E vocês vão ver que o exemplo que a gente consegue da quinta forma normal é um exemplo bem prático do nosso dia a dia. A gente vai explicar na próxima aula para você. Mas o fato é que, como a maioria, 95%, 98% dos sistemas vai ter um atributo chave por tabela ou 2 atributos chave por tabela, sendo usados de maneira composta, você vai ter esse sistema parando com certeza na terceira forma normal, certo? Agora, se você tiver mais do que 2 atributos na chave composta, você poderá ter 3, que é o usual de ter. Aí você vai ter quarta ou quinta forma normal, que a gente vai detalhar na próxima aula. Já nesse momento agora, agradecendo a sua atenção e a sua paciência de ter assistido esse vídeo, né? Estamos disponíveis no nosso canal de comunicação, o SIGA, e no nosso e-mail também. Fique de olho nas marcações de interações entre nós, lá na nossa turma, no nosso horário de aula, tá ok? E até o próximo vídeo.